Olá, tudo bem? Aqui é o professor André e nós vamos trabalhar a redação oficial. Sim, o elemento surpresa que veio no nosso edital aí do concurso da Brigada Militar 2021 aí do nosso último edital. Então vamos preparar um elemento que pede aspectos gerais da redação oficial, não é um conteúdo aprofundado ali, nível médio, né? Então, mas temos de saber, está ali no edital, então a Fundatec está olhando para isso e por isso que nós estamos aqui para conversar sobre redação oficial. E se tu ainda não segue lá a Alternativa Certa Concursos no Instagram, vai lá, segue, manda um direct lá, né? Dá uma avaliação aí das nossas aulas, aí dos nossos cursos, tá? Vocês estão com uma equipe extraordinária e nós vamos sim arrasar nesse concurso. Vamos lá? Vamos embora! Então, pessoal, ali, ó, primeiro passo, eu sei que pode parecer óbvio, mas falou em redação oficial, não tem nada a ver com discursiva, não tem nada a ver com aquela redação lá, estilo Enem, vestibular, não tem nada a ver. Redação são os atos normativos do poder público, né? E eu quero lembrar que eu falei há pouco, a Fundatec quer da gente aspectos gerais, né? Ou seja, o conhecimento mínimo básico lá, né, usado entre servidores públicos, tá? Da redação. Tá ali o manual da redação da República, é interessante que você dê uma lida, né? É interessante primeiro dar uma olhada, né? Assistir a essa aula e depois tu dar uma estudada. Eu vou te orientar aqui de forma assertiva. Fique muito tranquilo, fique muito tranquila, certo? Então, ó, o que seriam os aspectos gerais? Olha lá. A finalidade da língua é comunicar, quer pela fala, quer pela escrita. Ó. Isso já mostra que um ato comunicativo do poder público pode ser tanto oral quanto escrito. Imagina que cai assim, ó, um e-mail. Será que o e-mail ele tem um valor de ato normativo? E aí, o que tu responderia? Se seguir o formato, o padrão que nós veremos aqui, sim, né? Aliás, o e-mail é um dos usos hoje em dia da comunicação, né? Até das próprias das bancas, dos órgãos públicos, quando eles colocam os nomeados lá, você chega por e-mail, não deixa de ser também, né, um ato normativo, né? Então, para que haja essa comunicação, tem que haver três elementos. Olha ali, alguém que fale, né, ao assunto e alguém que receba essa comunicação. A gente aqui, pessoal, lendo assim, parece meio óbvio, professor, pelo amor de Deus, é claro, é alguém que fala para alguém um assunto, pronto. Mas imagina que, como são aspectos gerais, lá na tua prova apareça assim, ó, a finalidade, né, da redação oficial é ter apenas alguém que comunique. Tá errado, tá vendo? É para ser alguém que comunique, né, algo a ser comunicado somente. Não, tem que ter os três elementos. Então veja que no fácil, aquele quando a gente está estudando sozinho, sem um curso preparatório, a gente lê e diz, não, é muito fácil, eu entendi, mas temos de cuidar isso aqui. E a redação oficial, ó, é a maneira que o poder público faz atos normativos. Está aí, ó, o poder público, não está dizendo que é o poder público e mais o teu vizinho, o poder público e mais uma empresa privada qualquer aí, não. É o poder público que faz esses atos, né, comunicações, né? E informa com que clareza e objetividade, né? Não pode perder tempo, né? Em amplos traços, é isso que estamos dizendo aqui. E vamos seguir. Olha aí, pessoal, olha essa abertura. O que eu quis mostrar aqui, ó? Que é uma grande oportunidade que está vindo aí. Então, ó, tá chegando a oportunidade, né? A carreira militar que tu tanto sonha, pensa, é um estilo de vida que tu tá escolhendo. E dentro disso aqui, olha só, quer mais motivação que isso? Muitas vagas, um concurso, um salário, olha, salário inicial muito acima aí do padrão do Brasil de forma geral, pessoal. Olha só, um salário bom inicial, né? E muitas vagas ainda. Então, ó, se tu queria motivação, lembra quantas vagas vocês querem? Quantas vagas tu aqui quer? Uma vaga. Então, vamos seguir lá. Tá? Então, trouxe para te dar, reacender a chama da motivação, porque é natural quando a gente está estudando para concurso,
Ó, que se inscreve, eu vou, eu faço, eu aconteço, eu vou estudar o tempo que eu puder e daqui a pouco a gente ou dá aquele medo ou dá aquela desmotivação. Então chegou a hora de acreditar em ti, tá bom? Não espera que os outros acreditem, tá? Que bom que acreditem, mas se não houver quem acredite, você agora pensa, são muitas vagas, eu estou buscando essa carreira e agora, dia 30 de janeiro, a grande oportunidade está chegando aí. Vamos lá, então. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa tua trajetória aí, com alternativa certa. Então, pessoal, atributos da redação oficial. Eu tenho medo de falar isso, mas eu vou falar. Aqui eu até digo que ela se aproxima de uma redação escolar, sabe quando fazia a redação da escola? Faça uma redação. Ela tem elementos muito parecidos, que é legal tu levar, digamos, esse raciocínio para a tua prova, tá? O que eu quero dizer, ó? Uma redação ela tem que ter clareza. Claro, tem que ter clareza, ou seja, se não entender, né, o que adianta um ato normativo, uma redação escrita ali, se não entender bem, não está obscuro, não está clara as ideias, a intenção daquele ato normativo pelo poder público, nada adianta, né? Precisão também, né? Ou seja, vocês já vão notar, eu já vou adiantando aqui, que esses elementos, eles estão entrelaçados, eles estão um ligado no outro. Como assim, professor? Claro, quando tu tem precisão, tu acaba o quê? Diminuindo os mal-entendidos e aumentando a clareza, né? Objetividade, ó. Objetividade. Veja bem, eu neste slide, eu procurei trazer objetividade. Num único slide, eu trago todos os atributos essenciais da redação. Eu diria que a chance é grande de cair aqui. A Fundatec, como foi um elemento surpresa, a última prova não caiu redação oficial, está, digamos, de certa forma, uma novidade para nós. Mas isso não impede que a gente tenha uma grande chance que aqui já esteja elementos da tua prova, tá? Ali, ó, concisão, né? Falaram muito com poucas palavras, é o que eu fiz no meu slide. Olha ali, ó, eu fui conciso, eu agrupei, né? Todos os atributos num único slide aqui para já ter um panorama, né, do que são atributos de uma redação oficial. Coerência está ligado à clareza, precisão, objetividade. Impessoalidade, olha só, o que é ser impessoal? Eu não posso estar vendo lá que o tenente lá de determinada região lá da cidade de Porto Alegre, eu vejo que tem uma marca dele que ele escreve quando ele vai mandar para o outro tenente lá de outra cidade, por exemplo, tem que ser impessoal, né? Então, o poder público tem que ter essa impessoalidade. Inclusive vocês, enquanto policiais, não podem fazer juízo de valor para, de repente, numa abordagem policial, tem que ser impessoal, né? Tem que agir de acordo com a lei e com a redação oficial, vindo do poder público e não é o chefe, apesar de ter um chefe, de ter um servidor público que faça essa redação oficial, ainda assim tem que ter o caráter impessoal. Veremos mais adiante sobre isso. Formalidade. Formalidade não significa ser engessado, não é isso, pessoal, tá? Formal significa ter apenas um padrão, como vem o próximo elemento ali, a padronização. Temos de ter isso, né? Você tem que ter um padrão, ele tem lá a marca da Brigada Militar, ele tem que ter, digamos, algo que nós estamos acostumados a ver. Por exemplo, aqui na alternativa certa, ó, tem o padrão aqui do slide, ó, vocês estão vendo que tem a marca, então ele tem um padrão. Eu poderia estar dando aula aqui de redação mesmo, discursiva ou de língua portuguesa, estaria usando este mesmo slide, porque ele tem uma formalidade, uma padronização. E falar em língua portuguesa, uso da norma padrão da língua portuguesa. Eu já vou adiantar, o uso da norma padrão é utilizar a língua corretamente. Não é escrever de forma rebuscada, não é escrever de forma literária, não é escrever de forma empolada, entende, pessoal? Escrever de forma... Imagina agora o serviço público falando sobre o distanciamento social. Use máscaras, evite aglomerações.
Eles não utilizaram termos técnicos, termos da área médica especificamente, né? Que aí impediu o quê? A clareza, né? Como o povo, nem todos são médicos, então um ato normativo que venha, por exemplo, do Ministério da Saúde, ele tem que ter clareza, claro, se for de um órgão da saúde para a população. Se for, por exemplo, entre ministros, aí sim pode ter uma linguagem, digamos, um jargão lá especificamente entre eles. Mas ainda assim, na tua prova, que é o que importa, o quê? Tem que ter o quê? O uso da norma padrão. Não é rebuscar, usar lá, vou usar o ponto e vírgula, vou usar do travessão, vou usar 2 pontos assim que eu puder, vou usar a palavra, a conjunção com quanto, que significa embora, uma conjunção concessiva mais culta, mas, no entanto, não é essa a intenção. Por quê? Porque se tu usar a língua muito rebuscada, ainda que esse rebuscado esteja no nível da norma padrão, e está, ele vai impedir o quê? O atributo 1. Qual é o atributo 1 que tu está vendo ali em cima? Fala para mim. Clareza. Isso mesmo. E aí nós vamos estar impedindo a tal clareza. Então é isso aí, gente. Ó, veja que é meio óbvio, né? Mas de uma redação ela tem que ser objetiva, né? Ela tem que ser concisa, né? Não vai pegar agora 10 páginas só para falar, por exemplo, que um policial ele não vai trabalhar mais na região tal, ou o policial vai trabalhar na Operação Verão na praia, 3 páginas. Para que isso? A não ser que haja necessidade. E também não diminuir informações desse texto só para ser objetivo e conciso. Se, claro, olha bem que eu vou te dizer que é pegadinha de prova, né? Se for preciso escrever lá 10 páginas do ato normativo, não tem como diminuir, são essas informações necessárias, terá 10 páginas. Né? Ou seja, aí a objetividade vai ser assim, bom, poderia ter 30 páginas e ficaram 20. Paciência, não é o ideal, mas não significa diminuir para ser conciso e perder informações valiosas, tá? Então a banca tenta fazer isso, né? Para fim de concisão e objetividade, é preciso diminuir os textos pela metade. Simplesmente assim, não, tá? Perfeito? Então vamos lá, anota isso aí porque eles podem chegar numa questão, botar lá clareza, precisão, objetividade e celeridade, né? Ou seja, né? Veloz, não está aqui celeridade, por exemplo, ó. O que eu estou fazendo contigo aqui, ó? Eu vou avançar, nós temos aqui mais slides, mas eu já estou te adiantando. Eu não sei se nessa época aqui, nesse momento que tu está estudando, é muito conteúdo, então eu já estou te adiantando assim o que vai vir de forma mais detalhada, mas já está aqui grande parte dos atributos. Certo? Vamos lá. E vindo aqui, gente, de onde esses atributos vêm, pessoal? De onde eles vêm? Ó, só uma curiosidade. Como vocês estão estudando lei, ó, pá, pulou. Ó, eles vêm do artigo 37 da Constituição, ó, princípios da legalidade, impessoalidade, ó, legalidade tem que estar na lei, impessoal, não tem que ter a marca do servidor ali no texto, moralidade, obviamente, publicidade, tem que ser público, não é uma coisa escondida, e eficiente, né? Ou seja, produzir o resultado esperado daquela comunicação. Só que cuidado, os atributos na redação oficial não são esses 5. Se os caras quiserem meter na questão lá, clareza, objetividade e legalidade, tá errado. Eu estou dizendo, olha só, os atributos, vou ter que voltar aqui. Olha ali, esses são os atributos, ó. Se a banca cobrar nas 5 alternativas, se colocar qualquer um desses aqui, são atributos. Se eles colocarem aí no meio, ó, legalidade, não é moralidade, não, é lá na lei. Eles vêm do princípio do artigo 37 da Constituição Federal, eles vêm de lá, mas eles não são, né, atributos, eles vêm da lei. Então, fui claro agora, né? Agora me excedi na clareza, para a gente ter certeza. Então está aqui a lei, então é a partir disso que ele se vincula. Pessoal, isso aqui está no manual da redação. Eu não tirei da minha cabeça, vou pegar a lei aqui. Não, está lá no manual, né, que você deve olhar
Eu sugiro dar uma espiada com muito carinho, com muita calma, depois desta gravação aqui da aula, certo? Vamos lá! Questãozinha Fundatec, tá aí, ó. De acordo com o manual da redação oficial da Presidência da República, professor, mas tu mal começou a aula, tu já vai fazer uma. Já? Mas já vamos ver com. Ó, pessoal, aqui é importante não é só o que cai, o diferencial de um curso é como cai, como caiu e como pode cair. E é esse meu papel aqui, que eu acho que você já percebeu. Então vamos lá. De acordo com o manual, letra A maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos. Ó, a me parece de certinha, até vou tomar um cafezinho. Mas o candidato vai espiar as outras. Vamos ver. B de Brasil. Uma forma de escrita de documentos utilizada pelas organizações de cunho privado para tudo. O que eu falei? Poder público. Poder público faz. Fala aí comigo para decorar. Fala. O poder público que faz redação oficial. É ele que produz. Ele até pode entregar para um outro poder público ou até uma instituição privada. Ele pode, mas é sempre vindo do poder público. Por isso que a B não deu ali, tá? C. A maneira pela qual o poder público e as empresas privadas redigem suas correspondências, sendo de cunho exclusivamente interno. Vamos supor que tu fique na dúvida. Professor, o poder público e as empresas privadas redigem. Até as privadas podem redigir, mas lembra que é só o poder público que redige? Tá, mas vamos supor que tu ficasse na dúvida disso. Sendo exclusivamente interno, não, o ato, né, ele tem caráter público, de publicidade, ele pode ser interno, mas a palavra exclusivamente detona C de Canadá. D. A forma pela qual o poder público se comunica entre si e com a sociedade. Olha aí, até me parece bom, né? Se comunica entre si, né, internamente com a sociedade. Começou bem, respeitando os atributos da pessoalidade. Erraram, é impessoalidade. Olha ali, olha a maldade da banca. Tem que ser impessoal. Perfeição. Prolixidade, não, pessoal, tem que ser conciso, objetivo, né? Prolixidade é o contrário de clareza. E neologismo, não. Neologismo é a criação de novas palavras. Aí fica pessoal, o cara vem inventando palavrinha. E o estilo da escrita adotado pelas organizações do terceiro setor em seus documentos para angariar recursos. Escrita do terceiro setor, pessoal. Não dá, não dá. E agora eu vou sublinhar a resposta. Olha ali, está sublinhando, a letra A de A, eu já sabia. A de aprovado, de aprovada. Beleza? Então, olha com carinho como cai. Não é das questões mais difíceis. Se tu pegou a mentalidade desde o início dos atributos ali, da noção, a gente consegue ter uma certa habilidade, tá? Então, daqui a pouco dá uma olhada nela de novo com calma. E, inclusive, eu não falei, mas cada questão que eu fizer aqui, quando eu botar ali, ó, questão Fundatec, tá? E tu começar, tu pode dar uma pausa no vídeo e fazer a questão. Se tu tá muito próximo da prova, eu te aconselho a tocar a ficha e ver a aula o máximo possível, tá bom? Tá? Sugestões, mas estuda como está funcionando para ti e está tudo certo. Então, aqui, ó, vamos ver os atributos agora com mais calma, né? De acordo com o manual, não só com a lógica. A lógica tudo bem, mas com o manual, ó, eles entendem por clareza o quê? Todo texto que possibilita imediata clareza ao leitor. Ele é direto ali, ó. Se tem 5 linhas, na primeira, segunda linha, pá, já sei o que é a que veio esse texto. Texto oficial, o ato normativo deve ser entendido, ó. Tranquilo. Óbvio, né? Então, veja bem, aí o manual é legal que ele não só conceitua o que ele quer e como quer e o que é a clareza, ele dá recomendações. Então, aqui, por exemplo, e nessas recomendações que podem aparecer as alternativas, ou falando com as mesmas palavras e vai ser correto, ou não, ou falando o contrário para ser errado. Então, olha ali, olha como a gente tem uma certa noção disso aqui, gente. A redação oficial, talvez o nome assuste, mas olha ali, letra A, ó. Utilizar linguagem simples em sentido comum.
exceção assuntos técnicos. Lembra que eu disse que o português tem que ser correto, né? Mas linguagem simples. Imagina eu como professor, sou formado em jornalismo e tenho mestrado em letras. Imagina eu usar termos da área da linguística do meu mestrado para estar ensinando aqui. Eu vou pecar o quê? Pela clareza. Vai mostrar conhecimento, né? E aí, nós vamos pecar pela clareza. Evitar regionalismos, porque, pessoal, quando tem uma marca regional na redação oficial, eu vejo, nossa, esse brigadiano aqui é do lado do sul. Olha ali, botou um tchê, botou um cavalo, botou ali, era setembro, o ato normativo, ele botou a bandeira do Rio Grande do Sul. Então já dá uma marca pessoal, nem que seja do estado, né? Ou seja, o ato normativo tem que ser impessoal. Tá? Então, na clareza, viu como eles estão entrelaçados, que nem eu falei, eles estão ligados, né, de alguma maneira, os atributos. Então, palavras e expressões do latim e outras línguas, ó, estrangeirismos, vai que tem uma expressão estrangeira que a gente não consegue aportuguesar, né? Então ele pede ali, né, para evitar, né? Ou seja, mas claro que eu repito, a redação oficial ela não é taxativa, ela não nunca vai falar assim, ó, essa visão para tua prova. Nunca use estrangeirismos, então nem faça o ato normativo, não, tá errado. Se não tivesse a palavra for um estrangeirismo inegociável, né? Sei lá se fosse falar sobre não sei, por exemplo, os shoppings da cidade de Porto Alegre. Os shoppings é uma palavra consagrada. Se eles colocarem centro comercial aí, é aceitável, digamos. Então, repito, a redação ela não é engessada, mas ela tem uma padronização para ter o intuito de melhorar a comunicação e não engessar essa comunicação. Precisão. Vamos dar uma olhada agora aqui na precisão. Pessoal, precisão, ela complementa a clareza, palavras do manual, tá, pessoal? Eu gosto de falar isso, é claro, eu como professor, a gente orienta o conhecimento, né? A gente, digamos, deixa ele mais rápido para ti, do que imagina ficar lendo toda a lei, né? Ficar lendo todo o manual de redação. Então, nós estamos aqui para agilizar o teu processo. Então, a precisão, a escolha de palavras que evitam duplo sentido, ó, precisão, obviamente, evitar repetições com propósito estilístico. Veja que aqui eles não estão falando assim, evite repetições, que é favorável, é desaconselhável para um bom texto escrito. Não, eles estão dizendo que às vezes até tu quer repetir de forma proposital, né? Ou seja, para enaltecer um elemento, para ser enfático, para ser estiloso, ó. Então ele diz evitar com esse propósito estilístico. E aí, olha a sugestão deles: releitura e revisão. Ou seja, parece óbvio, né? Ou seja, então a precisão está ligada na revisão do texto. E aí essa frase, que é uma frase famosa aqui do manual, ó, não há assuntos urgentes, há assuntos atrasados. O que a banca quer falar com isso? Olha para cá. Presta atenção aí. Sai do WhatsApp, sai, porque a gente está estudando online, a gente tende às vezes a ver outras coisas. Então, olha para cá. Assuntos, pessoal, que não há assuntos urgentes, atrasados. Eles querem dizer que não há desculpa. Vamos supor que tu tem que entregar um documento no dia 10 e aí no dia 9 às 4 da tarde, tu sai às 5 do teu trabalho, por exemplo, lá no Poder Público, e aí tu vai escrever o ato ali rapidinho. Não, eu escrevi porque era urgente. Aí com a desculpa de faltar precisão, de ter repetições. Então eles dizem assim, não tem desculpa. Tu tem um ato aí que está atrasado, somente atrasado, tu vai ter que fazer com calma, com todos os atributos que o manual exige, certo? Então tá aqui, ó. Então, daqui a pouco a banca vai querer botar assim, ó, é preciso, né, ter precisão, né, e fazer a releitura, a revisão, desde que não seja urgente. Não, não existe exceção. Vai estar atrasado e faz com calma. Vai chegar atrasado, mas tem que fazer de acordo como manda o figurino. Beleza? Beleza, vamos lá. Vamos lá que tá indo, tá ficando bom. Objetividade, tá aí, ó, pessoal. Objetividade, conduzir o leitor, né, direto
ao assunto, excessos não. Aí, ó, não cometer excessos, escrever aquilo que é necessário, né? Ou seja, o redator, né, o responsável lá do poder público que redige o ato normativo, né, ele já tem que saber quais ideias principais que ele vai escrever e as secundárias, tá? Então, ó, muito parecido com redação escolar nesse quesito aqui, ser objetivo, né? E ainda eles colocam lá, olha a recomendação, analisar se as ideias secundárias são fundamentais para mantê-las no texto. Ou seja, daqui a pouco tu escreve lá um ato, por exemplo, que vai precisar de reforços policiais durante o ano novo. Só um exemplo, né? Durante o ano novo, em qualquer época do ano, não estou dizendo especificamente aqui passou, e aí, nessa época do ano novo, daqui a pouco precisa de reforços policiais. E aí, daqui a pouco tu escreve lá no ato normativo. E é preciso que eles venham, né, com a sua farda, com as suas munições, que pode não haver munições. Daqui a pouco tu olha, não, mas só um pouquinho, isso aqui não é da responsabilidade desse ato normativo, não se faz necessário agora. A ideia principal é chamar mais policiais para reforço durante um evento, por exemplo, o ano novo, só para exemplificar. Então, eles podem botar um exemplo assim na prova e mostrar que se aquilo não é necessário, já não está o objetivo, né? Tranquilo assim. Aqui não tem maiores dificuldades a gente entender. Concisão, vamos ver. A concisão, ó, é falar muito com menos, tá? Olha ali, ó. Ou seja, uma qualidade, né, do texto. Ou seja, a concisão para o manual eles escrevem, não é uma característica. É, na verdade, uma qualidade. Eles entendem que a concisão não é assim. Ou seja, quem tem essa habilidade é a qualidade de um bom ato normativo, né? Então, o cara consegue escrever muito com poucas palavras, que é o ideal, né, gente? Tu imagina o cara escrever um monte de coisa lá, escrever 2 páginas de ato normativo para tu entender assim, ah, só precisava saber que ele vai ter que trabalhar no ano novo lá na cidade tal. Pô, para que escrever tudo aquilo? Tem a honra de transmitir, tá, tá, tá. Não, não precisa, ó, objetivo. Não vem nada com tenho a honra de falar, com não sei, não tem isso aí, são cada vez muito mais solicito, convoco, confirmo, tarará. Beleza? Ó. Então, o que, que eu botei ali? Atenção, ó. Não se deve, de forma alguma, entendê-lo como economia de pensamento, é o que eu já falei lá nos atributos anteriormente, né? Não é para eliminar passagem do texto só para reduzir, para dizer, nossa, escrevi demais, vou cortar isso aqui, né? Ou seja, tu tem que excluir palavras inúteis, e eu vou exagerar aqui, né? Não é ideal que um ato normativo tenha lá, por exemplo, 10 páginas, está exagerando. Mas se for necessário, não sei, teve que enumerar, sei lá, centenas de coisas e é preciso 10 páginas, não tem como excluir, é tudo útil, não é redundante, né? É útil, tá ali, acrescenta ao texto, a gente vai ter que manter. Então, cuidado com essa pegadinha que eles podem fazer sim. Na concisão, devemos eliminar algumas partes do texto. Errado. Devemos eliminar passagens inúteis. É assim que se entende a redação oficial. Coesão e coerência muito ligado à gramática, à língua portuguesa em si, e aí sim é muito parecido como tu já vem estudando para o concurso, ó, falou em coesão, são os elementos estruturais da língua, a conjunção, preposição, né, parágrafos, elementos que organizam o pensamento, e a coerência é o sentido, né? E aí a banca traz essas palavras-chave aqui para nós, ó, conexão, ligação, harmonia entre elementos de um texto. E aí ele fala ali em referência, substituição, elipse e conjunção. Está lá no assunto mais gramatical do texto. Então vamos ver, referência é aqueles elementos quando a gente põe assim, por exemplo, que o professor André Martins ensinou redação oficial. Ele também ensina a língua portuguesa. Veja que o ele é um referente, ó, é um referente que está retomando o professor André Martins. Ou substituindo, por exemplo, eu usei, em vez de repetir o professor, eu usei o ele. Né? E aí eu botei exemplos práticos aqui para a gente entender. Olha ali, o deputado, outro exemplo.
o deputado evitou a instalação da CPI da corrupção. Ele, o deputado, aguardou a decisão do plenário. Está vendo? Está fazendo a substituição, né? E a referência também do deputado, tá? Beleza? E ali, exemplo 2, o decreto regulamenta os casos gerais. A portaria regulamentos particulares. Tu está vendo que a vírgula está fazendo o papel de elipse do verbo regulamentar. Tá? Então, está aí o papel de organização estrutural, de coesão e coerência. O embaixador compareceu à reunião, pois identificou, porque já que identificou o interesse, né, do seu governo pelo assunto, tá vendo? Então ali temos uma conjunção ligando a oração coordenada, o embaixador compareceu, com ele identificou o interesse. Então temos aí elementos de coesão e coerência. Por exemplo, na 1 ali, quando eu falei que o deputado evitou, e se eu colocasse ela aguardou, tá vendo que ia perder o quê? A referência, a coerência, porque é masculino deputado e eu colocaria ela. Então, é uma coisa muito mais uma sugestão, uma recomendação aqui da redação oficial, enquanto língua portuguesa em si. E isso aqui tu já tem mais familiaridade, notaste? Que aqui a gente tem, já é o natural da escola, quando a gente faz a redação na vida, né? Cuidar as conjunções, tem aula lá na parte da língua portuguesa aqui do curso, que o professor fala sobre orações coordenadas, subordinadas, que nós temos as conjunções. Então, está aqui a conversa da nossa banca, tá? E aí, pessoal, aqui nesse próximo link aqui, a gente já vai falar a seguir, certo? Um abraço e até daqui a pouquinho.